Saudações acadêmicas, estimados seguidores. Estamos de volta para mais uma edição do Café Filosófico e hoje para conversar em torno da cooperação internacional para o combate ao extremismo violento em Moçambique. Para nos ajudar a entender sobre este assunto, nós temos como convidado especial o Rufino Sithole, que é docente da Universidade Janquis Chissano e autor da grande obra sobre o terrorismo em África. Dr. Rufino, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Filosófico. Muito obrigado, Lloyd Sam. Saudações a todos que nos acompanham. Obrigada. Dr. Rufino, o quão importante é o combate ao extremismo violento, tendo como uma ferramenta a cooperação internacional? Moçambique vem sofrendo deste flagelo já desde 2017 e muito recentemente, penso que temos um ano, Moçambique resolveu apostar neste instrumento de cooperação internacional. O quão é importante este instrumento? A verdade é que a cooperação internacional é muito importante no combate ao terrorismo, porque o terrorismo é um fenómeno que não envolve só um Estado, não é? E sendo que é um fenómeno em relações internacionais se diz transnacional, o que afeta mais de um Estado, não é? Sendo um fenómeno transnacional, precisa de colaboração de diferentes Estados para o seu combate. E quando estamos a falar de cooperação internacional, nós estamos a falar também só de Estados ou países, estamos a falar também de organizações internacionais, exemplo das Nações Unidas, das diferentes agências e programas das Nações Unidas, que têm estado a jogar um papel importante, não só, sobretudo nos esforços de assistência humanitária às vítimas da violência, porque quando falamos de terrorismo estamos a falar da dimensão de combate aos insurgentes ou aos terroristas e também estamos a falar também da dimensão de apoio às vítimas desta violência. Portanto, a cooperação internacional é importante neste sentido, no sentido em que ajuda o Estado a melhorar a qualidade de informação que tem em relação ao fenómeno, ajuda o Estado a fazer rastreio dos grupos, das movimentações dos grupos, ajuda o Estado a fazer, a identificar as fontes de financiamento desses grupos, ajuda o Estado moçambicano também a juntar recursos para no terreno combater estas forças, através, por exemplo, da assistência técnica, como está a acontecer agora com a União Europeia, com Portugal, de forma muito específica. E, basicamente, é mais ou menos isso, sob o ponto de vista de combate a estes terroristas, mas também sob o ponto de vista de proteção às vítimas ou assistência às vítimas do terrorismo. Dr. Rufino mencionou muito bem que temos aqui duas vertentes, a vertente do apoio humanitário e a vertente do combate. Se formos a focar mesmo na questão do combate, Moçambique conta com o apoio das forças do Ruanda e das forças da SADC. Qual é a avaliação que faz, né, desde que estas forças começaram a apoiar Moçambique neste combate, no palco, né, em Cabo Delgado? E também, se calhar, uma questão de provocação, quais são os pontos fortes de uma força e de outra força, se tivermos a fazer uma questão de comparação? Bom, a verdade é que antes da entrada destas forças, e nós questionamos muito quando vinham estas forças estrangeiras, porque muitas vezes, quando se combatem grupos extremistas, há vezes em que as forças acabam prejudicando mais do que ajudam, sobretudo envolvendo grupos de mercenários ou empresas militares privadas, né? Mas no caso de Moçambique, desde que entraram essas forças, tanto da região da SADC como do Ruanda, o que acontece é aquilo que em estudos de conflito chama-se de dissuasão, né? Aumentou a capacidade de dissuasão do Estado moçambicano aos grupos terroristas, ou seja, os grupos terroristas passaram a ter mais receio e mais medo por haver maior capacidade de resposta às suas ações de violência. E essa resposta não é só em termos armados, mas também pela cobertura geográfica que estas forças têm no terreno. Então, eles cobrem mais zonas e, portanto, têm melhor capacidade de prevenir e de perseguir esses grupos terroristas. E, portanto, de lá para cá, o que tem se visto como consequência só pela presença destas forças, é que os grupos ganharam menos ousadia,
E, portanto, as pessoas que estão lá a combater nas linhas do terrorismo ficaram mais receosas de atacar o Estado moçambicano por temer a revanche. Não é? E, portanto, só a presença dessas forças tem esse efeito dissuasor, mas também aumentou a capacidade que essas forças têm de recuperar terrenos. Estamos a falar, por exemplo, de Mocimboa da Praia, que conseguiu se recuperar, e algumas outras regiões em Cabo Delgado, como resultado da colaboração destas forças. E bom, se tivéssemos que falar de vantagens, se olharmos para as forças da SADC, cada uma das forças tem suas vantagens se comparada às outras, não é? Cada uma das forças dos Estados tem suas vantagens. Vamos falar do Botswana, por exemplo, que tem maior capacidade de vigilância aérea. Através de drones, tem uma boa frota de drones e que ajudou a melhorar, do ponto de vista de monitoria desses grupos. A Ruanda ajudou-nos muito, do ponto de vista numérico também, porque trouxe a maior quantidade de forças por Estado e a presença dessas forças garante maior controle de território. Há outras forças, Angola, por exemplo, tem aviões que nós não temos, que, do ponto de vista de alocação de recursos, estamos a falar de armas, estamos a falar de outro tipo de recursos que é preciso para as forças estarem ali no terreno. Angola ajuda nesse sentido. E a África do Sul tem capacidade, por exemplo, de vigilância de costa, porque tem marinha de guerra. Então, há muitas... esta presença de diferentes forças em Moçambique ajuda a suprir as deficiências que as nossas forças tinham antes da chegada destas novas forças. Portanto, nós temos melhor capacidade de responder, do ponto de vista militar, a estes grupos violentos. Eu penso que é mais ou menos isso. Dr. Rufino, uma questão que penso que pode nos ajudar a entender. O chefe da missão da SADC, das forças da SADC aqui, fez referência numa dessas ocasiões na Universidade Joaquim Chissano que o terrorismo em Cabo Delgado está longe de chegar ao seu fim. Com a experiência dos outros casos da Nigéria, por exemplo, até onde é que a cooperação internacional para o combate ao extremismo violento foi capaz de ir? Até onde é que, por exemplo, as forças domésticas foram capazes de dizer que já somos autossustentáveis e podemos daqui seguir com este combate? Porque muito bem sabemos que a cooperação internacional não vai durar ali para sempre, né? Como é que eles têm feito, por exemplo, nas outras experiências? Bom, se calhar recuperando a ideia de que o terrorismo não é uma... eu já discutia isso com algum pessoal nas redes sociais. O terrorismo não é o tipo de violência que se vai eliminar do dia para a noite, porque tem muitas nuances e se calhar é como se fosse uma corrida de resistência, não é? Perde quem cansa-se primeiro. Então o Estado moçambicano tem que estar preparado para esta corrida de resistência, tem que estar preparado para drenar recursos a longo prazo, de modo a prevenir a expansão e crescimento deste grupo. Agora, olhando para os casos da Nigéria e da Somália, a cooperação internacional tem duas fases, né? Na Somália, por exemplo, a intervenção das forças etíopes para o combate ao Al-Shabaab agudizou o conflito, ou seja, provocou uma onda maior de extremismo, provocou extremar de posições por parte do grupo Al-Shabaab. Então, e por outro lado, na Nigéria, apesar de haver essa cooperação, esse apoio internacional, o Boko Haram, como resultado destas derrotas dentro da Nigéria, começou a expandir-se para outros países da região. Estamos a falar do Mali, estamos a falar do Camarões, estamos a falar do Chad, na região do delta do Níger. Então, por causa destas baixas, começou a se expandir para outras regiões como estratégia de sobrevivência. O que acontece, por exemplo, o que pode acontecer em Moçambique, é que como resultado da perda, e se calhar é um pouco isto que aconteceu na Tanzânia para nós termos o que estamos a verificar em Moçambique, porque estes grupos já vinham sendo reprimidos em Tanzânia. Então, parte destas pessoas possivelmente se tenham refugiado em Moçambique e tenham iniciado isto em Moçambique, sejam das pessoas que estão
por trás do que está a acontecer em Moçambique. Então, o que nós podemos verificar é que esta cooperação internacional pode refrear o grupo em Moçambique, mas o grupo expandir-se para outros países. Por isso, mais do que nunca, é importante que haja a colaboração de todos para que, quando estiverem a tentar se expandir para outras regiões, sofram na mesma proporção e sintam-se desanimados a continuar com o terrorismo. Muito bem. Uma última questão para fechar a conversa, já está muito boa, mas se calhar podemos perceber quais é que são as perspectivas daqui para frente no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado. Eu penso que as perspectivas, eu penso que o ideal seria que Moçambique se preparasse para combater de forma mais autônoma, não isolada, não para de forma isolada, mas de forma mais autônoma a violência extrema em Cabo Delgado. É preciso gerar capacidade interna, é preciso que haja mais investimento no setor da defesa e segurança, é preciso, e portanto isto é que vai permitir que efetivamente se consiga combater o terrorismo. Mas acima de tudo é preciso saber que o terrorismo não é uma... A experiência mostra que o combate armado não é a forma mais bem sucedida de combater o terrorismo. É preciso trabalhar muito sério com as questões que tornam um moçambicano normal, um moçambicano carenciado, fácil vítima de recrutamento destas ideologias, que tem a ver com, muitas vezes tem a ver com necessidades básicas, questões de acesso ao emprego, acesso à alimentação, acesso à saúde. Portanto, a carência das comunidades é um ponto forte do terrorismo. Então, é preciso combater nesta vertente também. Doutor Fino, considerações finais, o que é que gostava de dizer? Bom, muito obrigado pelo convite ao Café Filosófico e espero voltar mais vezes. Nós é que agradecemos. Penso que foi uma grande aula. Esperamos tê-los mais vezes para falar sobre estes e outros assuntos. Foi assim mais um Café Filosófico. Prometemos voltar na próxima semana com mais temas de debate. Obrigada.